Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Inside. Hoje, no nosso podcast do ESG Inside, nós temos aqui o Tomás Botelho, que é o gerente executivo de melhoria contínua, portfólio, pesquisa e desenvolvimento da Aura Energia. Tomás, como é que você está? Tudo bem? Você poderia se apresentar para a nossa audiência, conhecer o seu expertise nesse setor? Tudo bem, Claudinei. Olá a todos e todas, eu sou o Tomás Botelho. Hoje eu estou aqui na Aura em Energia como gerente executivo de melhoria contínua, inovação, P&D e portfólio. Trabalho aqui na Votorantim Energia, agora a Aura, né, há mais ou menos 7 a 8 anos. Naveguei em algumas áreas aí até assumir agora essa parte de inovação em P&D. E sou bem especialista em inovação, tecnologia, projetos, gestão, melhoria contínua. Então, tudo que navega nessa dimensão de evolução do mercado de energia com inovação e tecnologia, de algum jeito eu espero contribuir um pouco. Perfeito. Tomás, para a gente começar, você poderia falar qual que é a importância hoje das empresas investirem em inovação num setor tão tradicional como é o de energia elétrica, né? Um setor que já tem muitos anos de mercado, muitos anos de criação, né? É bem interessante, tá, Claudinei? Porque o que acontece? O mercado de energia, ele é um mercado que está passando por um momento de transformação. E esses momentos de transformação, eles geram uma oportunidade de disrupções. E a função de inovação justamente é isso. A função de inovação, para mim, é tentar trazer o futuro para o presente. De algum jeito, adivinhar como que o futuro vai funcionar em alguma dimensão e materializar isso para o dia a dia, para o dia de hoje. Com isso, você consegue preparar uma companhia para esse futuro e ela conseguir sair na frente perante todas as outras. E é justamente isso que está acontecendo no mercado de energia hoje, que é um mercado que está nesse momento de transformação, que é a abertura do mercado. Era um mercado antes muito visto como um mercado mais tradicional, muito de capital intensivo, da geração de energia em si. E aí hoje ele está passando por essa transformação, olhando tecnologia, olhando inovação, principalmente olhando na parte do cliente para frente, da comercializadora para frente, que com a abertura de mercado, a quantidade de clientes vai aumentar, que vai gerar uma quantidade de demandas novas, que hoje o mercado não está preparado. Ela vai surgir, e essas oportunidades, essas demandas vão gerar oportunidades quando a gente pensa em tecnologia e inovação. O que eu gosto de falar para amigos meus, né? Fala assim, gente, o mercado de energia é o mercado financeiro ou de telecom de 20 a 30 anos atrás, que eles estavam naquela etapa de ganho de maturidade e passaram por essa etapa de disrupção, onde a gente tem muita tecnologia, onde a gente tem muita inovação, muitas startups, que é onde eu, Tomás, especificamente, acredito que é onde o mercado de energia ele vai daqui para frente. Ele vai chegar nesse nível de maturidade como o mercado financeiro ou o mercado de telecom hoje tem aqui no Brasil. Quais os fatores, quais os direcionamentos que estão impulsionando a área de pesquisa e desenvolvimento da Auren? A Auren é uma empresa que, historicamente, tanto pela CESP quanto para a Auren em si, ela desenvolve diversos projetos de P&D, né? Desde 2007, a gente tem mais de 90 milhões investidos em projetos de P&D, onde a gente tem desde projetos que olham bastante a otimização da geração. A gente foi uma das primeiras empresas a fazer um eletrolisador de hidrogênio verde no Brasil, né, lá em 2017, se não me falha a memória, um projeto bem disruptivo para a época, né, e onde a gente consegue ajudar o mercado brasileiro a olhar e entender um pouco melhor o hidrogênio verde. A gente também é uma empresa que tem o primeiro usina termosolar no Brasil, então também lá em Porto Primavera, a gente tem uma usina termosolar que é um case bem interessante. A gente pensa geração de energia renovável e a otimização do conceito de geração que a gente não tem. E a gente também olha numa dimensão também clientes, né? A gente tem, por exemplo, o P&D com a Way2, que é uma empresa investida que a gente tem aqui no nosso ecossistema, que ele tenta preparar os moldes do Open Energy, que é um conceito semelhante ao que tem o Open Finance no mercado financeiro. Ele prepara esse arcabouço para acesso aos dados de energia por todos os principais stakeholders, sempre olhando uma melhor jornada para o cliente, uma melhor solução para o cliente. Então, o nosso P&D é isso. O P&D é um veículo que a Auren utiliza, tanto para geração quanto para comercialização, mas, de novo, para trazer o futuro para próximo com hidrogênio verde ou com outras soluções de geração.
e trazer também tecnologia e digitalização para a comercializadora, olhando uma melhor solução e jornada para o cliente. O P&D, para a gente, é esse veículo estratégico onde a gente testa e aprende projetos nesses segmentos. Esse investimento de 90 milhões, ele veio de que áreas, né? Ele é um investimento do fundo, ele é um investimento da empresa como um si, ela é um investimento que foi captado de que forma? Esse investimento, o P&D basicamente é o P&D Anel. Então a Anel ela criou um modelo onde as empresas elas investem em pesquisa e desenvolvimento vinculado a um ambiente regulatório que a Anel orquestra, e essa verba ela vem dessa dimensão Anel versus a receita que a companhia tem, e você direciona uma participação disso para esses projetos de P&D. Então basicamente está tudo dentro desse âmbito regulatório da Anel. Atualmente, a usina de hidrelétrica de Porto Primavera, que é no interior de São Paulo, é o principal polo de pesquisa e desenvolvimento, né, desse setor, e a Auren planeja transformar o local no maior centro de inovação do país, né? Você pode nos contar um pouco sobre esse plano? Esse é um plano que a gente ainda está avaliando no âmbito um pouco mais como que a gente vai fazer ele funcionar, mas como o Porto Primavera é o principal ativo nosso, que a gente tem um histórico de projetos de P&D, a gente enxerga isso como uma oportunidade para potencializar não só o que a gente faz como companhia, mas o mercado de energia em si. Hoje, se você for ver o mercado de energia, até também gosto de brincar com isso, né? A gente não tem uma empresa que é reconhecidamente conhecida como a inovadora. Você não tem um local especificamente conhecido como um polo de inovação em energia. Quando a gente vê em outros países, principalmente países que já viveram essas transformações que a gente está vivendo, esse é um tema comum. E aí, quando a gente enxerga Porto Primavera, a gente enxerga isso como uma oportunidade para a Auren, uma oportunidade de ter um lugar que vai potencializar não só os nossos projetos como companhia, mas o ambiente de tecnologia no mercado de energia, onde a gente vai unir a gente espera unir com associações, com o meio acadêmico, com empresas de tecnologia, para a gente poder testar, pesquisar e desenvolver novas tecnologias que vão ajudar o mercado de energia a evoluir. A gente ainda está nessa etapa de planejamento, para a gente até entender quais são as verticais que a gente quer fazer, mas a gente enxerga aqui Porto Primavera como uma das grandes hidrelétricas desse Brasil, junto com os projetos que a gente tem hoje, junto com o ecossistema que tem na região, a gente consegue potencializar isso. Então, para onde a gente está pensando em ir, a gente ainda está estruturando, mas a gente espera transformar aquilo ali num dos grandes polos de inovação no âmbito de energia do país. Dentro desse veio de inovação da Auren, né, ela construiu a primeira usina termosolar, que entrou em operação no país, né, e teve um projeto piloto inaugurado em 2022, gerando energia e calor armazenado, similar às termoelétricas, né, mas sem combustíveis fósseis, né? Você pode explicar um pouco sobre essa tecnologia? Qual que é o diferencial dessa tecnologia? Eu acho que você já falou muito bem, Claudinei. A gente usa o óleo para geração de energia através de um gerador, mas a gente não consome os combustíveis fósseis. Vou falar de uma maneira bem simplória. A gente recebe energia solar por um espelho, o espelho ele recebe essa energia, ele reflete numa tubulação que está próximo ali ao espelho para esquentar esse óleo que está presente. E esse movimento de esquentar, ele consegue, através de um gerador, gerar uma energia, onde ali a gente chegou a fazer 0,5 mega, né, de geração de energia que consegue alimentar cerca de 360 casas no âmbito sustentável. O que isso é interessante? Isso é interessante, talvez menos pelo projeto em si, mas mais pelo âmbito de tentar sempre achar soluções que consigam minimizar o impacto ambiental da geração de energia que tem hoje, que mesmo o Brasil sendo um país muito bem privilegiado com as hidrelétricas e eólicas solares que a gente ainda tem termoelétricas, a gente ainda tem locais que estão com pouco acesso à energia renovável, e esse tipo de tecnologia, termosolar, como outras que a gente tem também, a gente tem um painel flexível
que é solar, que a gente coloca ali ao lado de Porto Primavera, onde ele também consegue aproveitar o fio d'água ali que a gente tem na represa e fazer uma geração interessante ao lado de uma usina hidrelétrica. Então, esse tipo de projeto, onde vem alternativas em soluções em geração não convencional que a gente tem hoje, mas que pode encaixar em casos específicos, em demandas de cidades, de empresas, oportunidades que podem ajudar a gente cada vez mais reduzir as emissões, ter uma matriz mais sustentável, mais renovável de energia no Brasil. Então, tanto esse projeto quanto outros, eles tentam olhar para esse caminho. Justamente a outra pergunta que eu ia fazer para você era justamente sobre essa unidade solar flutuante, né? Elas são placas que flutuam e aí o movimento é que gera energia para vocês levarem para as comunidades ali ribeirinhas, as comunidades em volta da represa? Não tanto, é uma placa flexível que ela fica na represa em cima da água, mas elas são placas solares. Só que o que a gente acontece, né? Você aproveita o espaço que tem ali, que é um espaço à beira da represa, e já vai conectado à mesma subestação. Então você tem uma otimização tanto de CAPEX quanto de algum jeito da intermitência, né, o solar que você gera mais durante o dia, você consegue aproveitar um espaço que, na teoria, não está usado para nada, você utiliza uma mesma infraestrutura e, consequentemente, você consegue gerar mais. Então, de novo, sempre esses projetos de geração, a gente tenta testar segmentos ou oportunidades de geração que podem não ser tão interessantes no âmbito muito grande, mas vão ser soluções bem específicas para sempre a gente tentar fugir da solução mais fácil da matriz energética, que é uma termoelétrica. Então, sempre se a gente tem algumas soluções, como o solar flutuante, como a termosolar, são soluções que conseguem, de algum jeito, ajudar esses problemas específicos que a gente tem na nossa matriz. Perfeito. Mas a Auren Energia, né, por meio da CESP, ela foi uma das primeiras empresas no setor a investir em pesquisa em torno do hidrogênio verde, né, conhecido aí como combustível do futuro, para o armazenamento de energia. Você pode explicar um pouco sobre esse projeto, né? E na sua opinião, né, qual a sua avaliação sobre o desenvolvimento do hidrogênio verde? O hidrogênio verde a gente fez lá em 2017, né? Um primeiro conjunto de eletrolisadores na CESP, onde a gente, por meio do eletrolisador, a gente consegue gerar o hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? Até para todo mundo entender. É o hidrogênio, né? A parte da eletrólise ali, onde você separa a água, o hidrogênio do oxigênio, mas esse processo ele é feito através de energia renovável. Então, por que ele é interessante lá do lado de Porto Primavera? Porque a energia que alimenta essa eletrólise, ela vem da hidrelétrica. Então, a gente consegue garantir gerando um hidrogênio verde. Então, acho que essa particularidade ela é muito interessante, porque não é só você ter uma bateria, um eletrolisador, mas garantir a originação dessa energia ser realmente renovável. Isso gera o hidrogênio verde. Foi um projeto muito disruptivo para a época, um dos primeiros do Brasil, e que isso gerou um arcabouço técnico para a expansão do hidrogênio, onde diversos pesquisadores podem usar o que a gente aprendeu lá para a expansão do hidrogênio verde no Brasil. E o que o hidrogênio ele gera de tão interessante para a gente, tanto no mundo, mas quanto no Brasil? O hidrogênio ele pode ser transportado e é o que a gente considera como combustível do futuro para carros, ferrovias, que consegue de algum jeito fugir do petróleo que é usado hoje, ou então até para gases na Europa, onde a Europa está nesse momento um pouco complexo, pensando na guerra Rússia-Ucrânia e o baixo fornecimento de gás ali da Rússia, o hidrogênio é uma das saídas. E aí, por que para o Brasil isso é tão importante? Por causa da nossa matriz. Uma matriz que é basicamente renovável, a gente consegue, em N dimensões, garantir que a geração do hidrogênio ela realmente é verde. Ele é realmente não é um hidrogênio cinza que a gente fala, mas é o hidrogênio verde, que ele vem, o eletrolisador, ele é alimentado por essa energia renovável, e a gente tem potencial de exportação para o mundo inteiro. Isso torna a gente muito competitivo, isso torna um movimento muito estratégico para o Brasil, e a demanda mundial vai tornando isso ainda mais estratégico, tanto para o Brasil quanto para a Auren. Então, esse foi um projeto que a gente fez lá em 2017, e também é uma vertente que, com certeza, a gente vai conseguir continuar explorando aí nos próximos anos, quando a gente pensa nesse âmbito de inovação, pesquisa e desenvolvimento.
Você mencionou o trabalho que vocês estão fazendo junto com a Way2, né? Que é um projeto de abertura dos dados do setor elétrico, né? Uma espécie de um Open Finance para o setor da energia. Qual que é a importância desse projeto para o setor da energia? Você pode nos explicar um pouquinho melhor como é que vai ser o andamento desse projeto? Claro. O interessante desse projeto especificamente é que a gente tem um P&D aqui que ele é um pouco diferente dos demais, que ele não olha essa dimensão de geração. É um P&D único exclusivamente de tecnologia, de dados, onde ele tenta ou ele prepara o arcabouço para o que a gente está chamando de Open Energy no Brasil, que é um conceito que o Banco Central fez ali no âmbito financeiro, que é um data hub, um data lake de dados, todos os dados, que você democratiza esse acesso de dados para os principais stakeholders, para todos os stakeholders do mercado, é algo que a gente quer fazer semelhante quando a gente olha nesse projeto do Open Energy, que é um projeto ainda numa etapa muito embrionária, onde o objetivo dele é criar o arcabouço para começar a gerar essa discussão. O arcabouço, as regras, as principais regras, ou como um Open Energy deveria funcionar no Brasil. Por que isso é muito importante? O mercado, sempre a gente lembrar, né? O mercado de energia ele está passando por esse processo de transformação, esse processo de abertura do mercado. Com maior abertura do mercado, mais clientes, mais dados e mais, principalmente, demandas específicas. Então, quanto mais a gente conseguir ter esses dados e, consequentemente, interpretar eles de uma maneira fácil de entendimento, melhor a gente vai conseguir otimizar a jornada do cliente, a jornada da demanda e da oferta. E, consequentemente, criar valor pelas duas pontas. Por isso que a gente acredita que o que a gente está chamando de Open Energy acaba se tornando um tema super estratégico, não apenas para a Auren, mas um tema estratégico setorial para a evolução do mercado de energia brasileiro. É bastante interessante, né? Outra iniciativa da Auren é investimento na área de startup, né? Ela adquiriu aí 3 plataformas de startup, né? Uma orientada a mecanismo de telemedição, outra de inteligência artificial e outra de análise de dados, que eu acredito que seja essa Way2, né? Você pode detalhar essas 3 iniciativas aqui para a nossa audiência? Claro. Então, a Auren hoje ela tem investimento em 3 startups em dimensões diferentes. A gente tem a Flora, uma plataforma marketplace de geração distribuída, né? E geração distribuída é o modelo que a energia hoje consegue tocar no cliente, o B2C, né? O CPF. Hoje é onde o mercado tem, de algum jeito, acesso ao desconto através da Flora, e é como que a Auren consegue, de algum jeito, tocar esse cliente e, de algum jeito, melhorar essa jornada, tanto para os clientes que a Auren que a gente tem hoje, quanto para os clientes Flora. Então, uma complementaridade muito forte para a solução que a comercializadora da Auren tem hoje. A Way2 é uma empresa de telemedição, onde ela é a principal líder de telemedição no Brasil, com cerca de 70% do mercado ali, principalmente de geração e distribuição. Então, ela é um player bem relevante quando a gente pensa na coleta e tratamento de dados. Por isso que a Way2 é esse player quando a gente olha nesse Open Energy. E aí, por fim, a Aquarela é uma das grandes empresas de analytics que a gente tem no Brasil, que aí a gente chega como se fosse um quebra-cabeça a Way2 nessa coleta e tratamento de dados e a Aquarela na otimização desses dados, na análise desses dados. Então, essas duas, elas potencializam muito a jornada de energia para dados, para com dados, né? Então, elas são complementares entre si. Enquanto a gente pensa no futuro do mercado de energia, a gente enxerga que são 2 capabilities super estratégicos para essa disrupção do mercado. E aí a gente faz essa gestão do ecossistema quando a gente fala Auren, né? Onde a gente tenta otimizar a estratégia de cada uma dessas startups, a estratégia da Auren e a estratégia entre elas como um ecossistema como um todo. Então, por exemplo, mais ou menos 3 semanas, essas empresas e a Auren, a gente foi fazer uma missão na Finlândia para entender um mercado 100% aberto, onde que uma empresa como a Auren, uma empresa como a Way2, uma empresa como a Aquarela se encaixam nesse modelo e como que elas otimizam a jornada do cliente com relação a isso. Então, a gente visitou muitas geradoras, a gente visitou muitos parques acadêmicos, muitas empresas de tecnologia, porque a nossa, de novo, lembrando, inovação para a gente é isso, é tentar adiantar
o que está no futuro para o presente. E nesse caso da Finlândia, por exemplo, é um mercado que está alguns anos à frente do nosso, e a gente aprendendo lá, a gente consegue aplicar algumas coisas aqui, talvez não para hoje, mas para o futuro próximo. Perfeito. Mas para finalizar, a Auren tem um projeto de investimentos regular em startups? Vocês têm alguns planos de alguns segmentos que vocês pretendem investir aí nos próximos anos, né, como novas tecnologias, como agora se fala em inteligência artificial, em tecnologia quântica, né, e como é que vocês estão vendo também essa questão da importância da energia para a área de sustentabilidade, do nosso desafio climático? Como é que vocês pretendem investir nos próximos anos? A Auren sempre tem uma tendência a crescer, né? É uma empresa que eu trabalho aqui há 7 anos e a gente cresce todo ano. A gente quer continuar crescendo. Então, quando a gente olha em investimentos, a gente tem os investimentos regulares da Auren no âmbito de geração, comercialização, mas quando a gente pensa em tecnologia, a gente vai navegar principalmente em complementaridades. O core da Auren é energia. Então, quais outras soluções que podem complementar essa oferta de energia que tem, que isso é algo que a gente estuda sempre ou em baterias, ou hidrogênio verde, ou carregamento elétrico, todas essas dimensões que podem complementar a energia, quanto também podem gerar alguma vantagem competitiva. Hoje a gente tem a Oitiu Aquarela, que são empresas de telemedição e analytics, que pode gerar uma solução interessante para a gente. Um case bem que a gente usa muito aqui, por exemplo, da Aquarela, a gente criou com eles um algoritmo que recomenda tomadas de posição na nossa mesa de energia. Então, a gente tem uma inteligência artificial que nos ajuda a tomar as melhores posições. Então, empresas que conseguem potencializar esses capabilities que a Auren não tem internamente hoje, mas potencializa e gera uma vantagem competitiva para a gente também está olhando. E a gente não tem uma regra, agora eu quero olhar para isso. A gente sempre vai ter o nosso radar ligado, e quando surgir uma oportunidade de alguém que encaixa ou nessa complementaridade de energia ou nessa vantagem competitiva, a gente vai continuar olhando para otimizar o nosso ecossistema e, consequentemente, otimizar uma melhor solução para o nosso cliente. Vocês estão abertos a startups do setor que possam complementar as soluções core do negócio de vocês? Com certeza. Perfeito. Bom, Tomás, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast do SG Insight. Nós entrevistamos aqui Tomás Botelho, que é gerente executivo de melhoras contínuas, portfólio e pesquisa e desenvolvimento da Auren Energia. Mais uma vez, Tomás, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Muito obrigado. Tchau, tchau.